Ô, você aí que está com fundo imobiliário vendo queda, somente queda, queda, queda e mais quedas nessas últimas 2 semanas e está se perguntando o que está acontecendo para cair tanto? Então, bora lá que esse vídeo é para você. Money, 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 investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Por que os seus fundos da sua carteira estão caindo tanto durante essas últimas 2, 3 semanas, tá bom? É um vídeo mais rápido, somente para explicar uma das causas aí dos seus fundos estarem caindo. Então bora lá, pessoal! Então, vamos separar esse vídeo em duas partes. A primeira parte, eu vou falar 4 causas que está ocorrendo no Brasil, que está fazendo a queda dos fundos imobiliários. E a segunda parte vai ser sobre o que fazer com a sua carteira de investimentos. O que você deve analisar antes de começar a fazer as alterações. Então, vamos lá, pessoal. Começando com a primeira causa nós vamos elencar como taxa de juros. Sim, os fundos imobiliários eles são muito sensíveis à taxa de juros. Então, recentemente, o Copom sinalizou um aumento aí de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros, ficando a 10,75% ao ano. Então, quando o Copom sinaliza um aumento da taxa de juros, os investidores, o que eles vão preferir? Deixar o rendimento numa renda variável de fundo imobiliário, em que os dividendos dificilmente podem até passar esse valor de taxa de juros, mas a maioria não consegue, tá? Ou eles vão deixar na renda fixa, que tem uma segurança e um retorno mais garantido, com uma taxa mínima, pessoal, de 10,75. O que eles vão escolher? É óbvio que a grande maioria vai escolher ir para a renda fixa, devido ao seu retorno garantido de mínimo 10,75 e a sua segurança também. Então, o pessoal vai migrar para renda fixa e aí entra naquela questão do mercado de renda variável de oferta e demanda. O que acontece? A oferta desses títulos de fundo imobiliário estão lá no mercado, continuando com a oferta, só que tem a demanda. A demanda ela é muito menor. O que acontece então? Com essa demanda menor, as cotas acabam se desvalorizando, caindo os valores que ela está no mercado. Então, taxa de juros é uma das causas aí dessa recente queda. Segunda causa seria a questão de inflação e aumento dos custos operacionais. Então, nos últimos anos aí tivemos uma inflação aí chegando acima de 10% ao ano. Com essa inflação batendo nessa casa altíssima, o que acontece nos fundos imobiliários? A inflação sobe, então os custos operacionais imobiliários sobem também, mas e aí? Eles conseguem repassar para os inquilinos? Muitas vezes não conseguem repassar esse aumento da inflação para os inquilinos. E aí o que acontece? Fica defasado os dividendos por causa da inflação. E como eles não conseguem muitas vezes repassar para os inquilinos, automaticamente não conseguem passar para os cotistas um lucro que acompanhe a inflação. Então, inflação tem esse ponto aí que pode prejudicar alguns fundos, tá? Alguns fundos, não são todos. E na questão de custos operacionais, quando você tem um aumento da inflação, você também tem um aumento nos custos operacionais para lançar empreendimentos. Com esses aumentos dos custos para lançar empreendimentos, o que os fundos vão fazer? Eles vão segurar um pouco essa onda. Alguns fundos vão dar preferências para investir em títulos atrelados ao crédito imobiliário, certo? E aí fica sem esse aquecimento na economia, que é uma das causas aí também dos fundos imobiliários não conseguirem se alavancar. Terceiro ponto seria a incerteza econômica e políticas aqui no Brasil. Então, o que acontece? No Brasil, qualquer incerteza econômica, os investidores estrangeiros, eles acabam retirando seu dinheiro e indo para países mais atrativos, como, por exemplo, os Estados Unidos, que estavam com a taxa de juros mais elevada. Então, muitos estrangeiros, do que terem esse risco do país Brasil, preferem tirar o dinheiro e investir
por exemplo, nos Estados Unidos ou em países que têm capacidade de ser mais atrativos. Então, com essa incerteza, tem a retirada do capital no Brasil, o que automaticamente impacta no mercado de renda variável de fundos imobiliários e ações. Então, com certeza, isso é algo que pesa muito para a parte de fundos imobiliários, que, querendo ou não, é uma renda variável. Quarta e última causa que eu pontuo para a queda dos fundos imobiliários é a questão da expectativa de crescimento. Então, o mercado ele é dinâmico, ele sempre está de olho ali, fazendo previsões para o futuro. E uma das previsões é a expectativa de crescimento dos fundos, em que não é nada bom. Então, com essa expectativa de que daqui 2, 3 anos os fundos não consigam crescer, então gera uma desconfiança do mercado em relação a esses retornos dos fundos imobiliários, o que acaba impactando nos valores, nos investimentos desse mercado e com a consequente queda dos fundos imobiliários. Então, expectativa de crescimento também é uma coisa que conta muito no calor do mercado, beleza? E agora vamos falar o que você deve fazer na sua carteira de investimento. Então, o que você deve analisar antes de começar a fazer aí as suas alterações na sua alocação? Então, primeiro ponto é em relação a revisar aos seus ativos de fundo imobiliário. Então, você vai ter que pegar os seus fundos imobiliários e ver a qualidade deles. Como é que está a qualidade desses fundos? Como é que estão os fundamentos desse fundo? Se mantém todos esses fundamentos do porquê você investiu nele, se mantém. Então, não tenho que ficar aí fazendo alterações bruscas em fundo imobiliário, tá? Então, o primeiro ponto é revisar a sua estratégia. Outro ponto em que você deve analisar é em que, como estamos tendo essas quedas, pode ser que seja uma janela de oportunidade. Então, no mercado vai ter muitos fundos imobiliários que têm um bom fundamento, estão bem sólidos, mas infelizmente devido ao risco mercado, estão com preços abaixo do que valem. E aí é que entra essa janela de oportunidade em que os investidores devem ficar de olho, ok? Então, você que sabe investir, sabe analisar um fundo, deve ficar atento a oportunidades. Nessas horas sempre tem oportunidades no mercado e você deve aproveitar para você que conhece, ok? E terceiro ponto que você deve analisar é em relação à diversificação do seu portfólio. Você deve olhar o seu portfólio e ver se está bem diversificado com renda fixa, ações, fundos imobiliários e ativos estrangeiros. Claro que depende muito também do seu perfil de investidor, quais são seus objetivos, as suas necessidades, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas quem entende de investimentos, investe no mercado e tem esse portfólio de renda variável com renda fixa, está na hora de então de rever esse portfólio. Se uma pessoa que está lá 100% alocada em fundo imobiliário, aí sim ela vai sentir que a diversificação fez falta. Mas a pessoa que está lá bem diversificada, com ativos estrangeiros, renda fixa, ações e fundos imobiliários, é interessante rever essa diversificação e essa alocação. Como é que ela está? Está alocado? Com essa queda recente dos fundos imobiliários, talvez tenha aberto oportunidades que nem eu falei no terceiro ponto a ser analisado. Então, se abriu oportunidades, lá a sua alocação de fundos vai mostrar que vai estar uma menor percentual de alocação. Será que não é a hora de rebalancear? Então, a análise do seu portfólio é muito importante nessa hora. E quarto ponto em que você deve estar aí de olho é em relação ao monitoramento contínuo. Então, para você que investe em fundos imobiliários e conhece sobre esse mercado, sempre deve estar monitorando a situação, o cenário econômico, o cenário dos fundos, o cenário do mercado, sempre monitorando também a sua carteira em relação a esse cenário. Muito importante para você que investe, beleza?
E então, pessoal, gostaram desse vídeo? Esse foi um vídeo mais específico para quem investe em fundo imobiliário e conhece sobre investimentos. Mas, para você que chegou nesse vídeo, não conhece muito sobre fundos imobiliários, quer aprender um pouco mais sobre investimentos, sobre ações, renda fixa, quer saber sobre como você pode começar a investir, o seu perfil de investidor, se os seus investimentos estão de acordo com a sua necessidade e objetivo, então clica aqui no link embaixo, entre em contato com a gente marca aí primeira sessão gratuita de consultoria, beleza, pessoal? Valeu!